Quando falamos de contração muscular, logo lembramos os músculos esqueléticos, mas o nosso corpo é constituído por um grande número de vísceras, que possuem músculos que se contraem. Estes músculos viscerais, que não estão sob o nosso controle consciente, são os músculos lisos. Vamos entender melhor a contração do músculo liso no Fisiologia Humana. O músculo liso pode ser dividido em dois grupos principais, músculo liso multiunitário e músculo liso unitário, ou de unidade única. O músculo liso multiunitário é composto por fibras independentes e separadas. Cada fibra muscular opera independentemente das demais e normalmente é inervada por uma única terminação nervosa. Assim, cada uma delas consegue contrair-se de forma independente da outra. Entre os músculos lisos multiunitários encontra-se o músculo ciliar do olho, o músculo da íris do olho e os músculos piloeretores, que causam a ereção dos pelos. O músculo liso unitário, também conhecido como músculo liso sincicial ou músculo liso visceral, é o tipo de músculo liso encontrado nas paredes das vísceras e promovem, por exemplo, o peristaltismo. O termo unitário indica que o músculo contém milhares de fibras musculares que contraem conjuntamente de forma coordenada. As membranas das fibras musculares estão aderidas umas às outras, de forma que a força gerada por uma fibra muscular pode ser transmitida a outra. Além disso, há muitas junções comunicantes nas membranas, permitindo que íons fluam entre as células. Isso permite que o potencial de ação passe de uma célula para outra, permitindo a contração em conjunto. Este tipo de músculo está presente, por exemplo, no trato gastrointestinal, nos ductos biliares, nos ureteres, no útero e em muitos vasos sanguíneos. Assim como o músculo esquelético, o músculo liso também possui filamentos de actina e miosina, mas não possui o complexo da troponina normal como no músculo esquelético. Em ambos os tipos de músculo, a contração é ativada por cálcio e a energia para a contração é obtida a partir da quebra do ATP em ADP. Os filamentos de actina se ligam em estruturas chamadas de corpos densos. Estes corpos densos podem tanto estarem ligados à membrana da célula, bem como suspensos em seu interior. Estes corpos densos podem ligar-se a pontes de proteínas intercelulares, ou seja, que passam de uma célula para outra, e assim transmitir a força de contração entre as células. Os filamentos de miosina situam-se entre os de actina e são bem mais espessos. Observe que a partir dos corpos densos, os filamentos de actina se irradiam, passando através dos filamentos de miosina. Uma curiosidade em relação aos filamentos de miosina é que no músculo liso eles possuem a chamada polarização lateral, o que faz com que consiga puxar os filamentos de actina em um dos lados para uma direção e do lado oposto na direção contrária. Diferentemente do músculo esquelético, que pode contrair-se por um breve intervalo de tempo, o músculo liso consegue manter uma contração tônica de horas e até mesmo dias. Isso ocorre porque a actina fica ligada ao filamento de miosina por um período de tempo muito maior. Um dos fatores que contribui para esse processo mais prolongado é que a cabeça das pontes cruzadas apresenta uma baixa atividade ATPásica. Isso, por sua vez, gera um baixo consumo de ATP, fazendo com que a contração do músculo liso utilize menos energia. Isso é fundamental para a economia energética do corpo, já que diversas vísceras corporais mantêm contração constante. A contração do músculo liso também é mais lenta que no esquelético, em consequência do processo de conexão dos filamentos cruzados com a actina serem mais lentos. Essa contração lenta faz com que as conexões sejam mantidas mais tempo e a força de contração máxima do músculo liso seja superior ao do músculo esquelético. Os músculos lisos não possuem troponina e a regulação da contração é realizada por outra proteína chamada calmodulina, que atua ativando as pontes cruzadas da miosina. O processo de contração ocorre da seguinte forma: a concentração de íons cálcio no citosol
aumentam em decorrência da entrada de cálcio do meio extracelular ou através da liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. O cálcio se liga à calmodulina de forma reversível. O complexo calmodulina-cálcio se une à miosina, ativando uma enzima chamada miosina quinase. A cabeça da miosina é fosforilada, ou seja, recebe um fosfato pela ação da miosina quinase, fazendo com que se ligue à actina, levando à contração muscular. Para que o relaxamento da fibra muscular seja atingida, é necessário remover os íons cálcio, o que é feito por bomba de cálcio, que os bombeia para fora da fibra muscular ou para o retículo sarcoplasmático. Assim que a concentração de cálcio cai, uma enzima, a fosfatase da miosina, remove o fosfato da cabeça da miosina, encerrando o processo de contração. Diferentemente dos músculos esqueléticos que só podem ser excitados pelo sistema nervoso, os músculos lisos podem contrair-se em resposta ao estímulo do sistema nervoso, hormônio, por estiramento do músculo e algumas outras formas. O estímulo da contração pelo sistema nervoso se dá através das junções neuromusculares, que no músculo liso não formam estruturas tão detalhadas como no músculo esquelético, e sim uma rede difusa, e por isso recebe o nome de junções difusas. As fibras nervosas autônomas liberam um neurotransmissor, que se difunde para as fibras musculares lisas. Geralmente, a substância usada como neurotransmissor ou é a acetilcolina ou noradrenalina. Geralmente, a acetilcolina e a noradrenalina possuem efeitos antagônicos nos diferentes tecidos. Quando a acetilcolina estimula a contração, a noradrenalina inibe, e vice-versa. O potencial de ação ocorre também nos músculos lisos. Eles, no entanto, não ocorrem na maior parte dos músculos multiunitários. No músculo visceral, o potencial de ação pode ocorrer de duas formas: potencial em ponta e potencial de ação com platôs. O potencial de ação em ponta são iguais àqueles observados no músculo esquelético. Pode ser gerado por hormônios, estímulo nervoso, estiramento muscular e espontaneamente. Observe que os gráficos mostram diferentes padrões de contração. O potencial em ponta típico gerado por estímulo externo, potencial em ponta repetitivos formado por ondas elétricas rítmicas que ocorrem espontaneamente na parede intestinal, e o potencial de ação com platô, que ocorre no músculo liso do útero. No músculo liso, a despolarização é dada essencialmente pela abertura de canais de cálcio, que levam o influxo deste íon para dentro da célula, e não por sódio, como ocorre na fibra muscular esquelética. Esses canais se abrem muito mais lentamente e permanecem mais tempo abertos, o que explica o platô observado em algumas fibras musculares lisas. Cerca de metade da contração do músculo liso é iniciada por fatores que estimulam a maquinaria contrátil da célula diretamente, sem potencial de ação. Entre essas substâncias, encontram-se fatores teciduais locais e hormônios. A contração em resposta a fatores teciduais locais é especialmente importante nas arteríolas e capilares. A falta de oxigênio, por exemplo, leva ao relaxamento dos músculos, causando vasodilatação e consequente aumento do aporte sanguíneo para o tecido. O excesso de gás carbônico causa o mesmo efeito. Várias outras substâncias locais interferem na contração dos músculos associados aos vasos. Diversos hormônios como a noradrenalina, adrenalina, angiotensina 2, endotelina, vasopressina, ocitocina e serotonina também atuam nesse papel. Esses hormônios atuam sobre receptores na membrana celular, estimulando a contração ou relaxamento do músculo liso. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!